الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت أهلها وهي مسؤولة. Todos louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu este favor de estarmos cá presente para estabelecer uma das suas obrigações. Hoje é o dia de Jum'ah, hoje é o dia de sexta-feira, que é o dia que é obrigatório para todos os homens estabelecerem a oração de sexta-feira, a oração de Jum'ah. Então, aquela pessoa que deixar o Jum'ah de propósito, sem nenhum motivo aceitável no Sharia, não estabelecer a oração de Jum'ah, então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: o seu nome será escrito num livro, o seu nome será escrito como hipócrita num livro, cuja esse livro não se apaga nem se muda. E nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu no Sagrado Corão o lugar dos hipócritas no inferno. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que os hipócritas estarão no fundo do inferno no dia do julgamento final. Então, por isso, devemos agradecer bastante a Allah subhanahu wa ta'ala por nos salvar, o nosso nome não encostar neste livro. Respeitados irmãos, hoje vamos falar um pouco acerca dos direitos dos filhos. Um sábio, Sheikh Utaymiyah rahmahullah, ele disse que filhos, ele descreve filhos como um encargo confiado aos pais por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, a educação dos filhos, a educação básica dos filhos está na responsabilidade dos seus pais. E em torno disso, nós irei mencionar aqui 4 pontos que têm a ver com a educação dos filhos. Meus irmãos, se os pais enfraquecem, se os pais tornam fraco na educação dos filhos, então fica difícil esta criança receber uma boa conduta, fica difícil esta criança receber um bom ensinamento, porque tudo deve partir através da sua casa, através dos seus pais. E os seus pais não podem pensar que a educação dos seus filhos somente se limita em ditar lições. Não, mas sim a educação dos nossos filhos deve ser a partir do espelho da nossa conduta, do espelho da nossa prática.
Tem uma passagem muito curta, mas que dá boa lição. Tem um homem que vivia com seu pai idoso. Nós sabemos que quando a pessoa atinge a idade, né, muito alta, ou seja, quando a pessoa é velha, é idosa, os seus ossos ficam fracos, ele não tem mais força como antes, né? Não custa ficar zangado. Então, aquele homem vivia com teu pai, e o seu pai era idoso. Então, na maioria das vezes que ele passava a refeição na mesa com seu pai, o seu pai sempre quebrava ou o prato ou o copo, na maioria das vezes. Primeiros dias, o filho pacientou, teve paciência, suportou, tolerou o seu pai. Mas chegou um tempo, aquele filho começou a pensar muito mal, teve ideia muito ruim. Ele disse: meu pai, todas as vezes, na maioria das vezes que ele passa a refeição conosco na nossa mesa, ele sempre quebra alguma coisa. Então, o que ele pensou? Pensou em fazer um copo de madeira e um prato de madeira para seu pai. Madeira que é forte do que vidro, né? Então, ele fez aquilo aí, ele fez copo de madeira e prato de madeira para seu pai. Dias depois, ele foi no serviço e quando volta do serviço, encontrou seu filho a brincar. Perguntou: ó meu querido filho, o que estás a fazer? Ele disse: não, eu estou a fazer um copo de madeira e prato de madeira para meu pai quando ficar velho. Vejamos só, ele nem falou nada para o filho que uma pessoa idosa deve comer num prato de madeira ou deve usar copo de madeira para beber. Mas o filho, através da atitude do pai, ele copiou, ele pensou que é assim que se faz. Então, por isso eu disse, não podemos nos limitar somente em ditar as lições para os nossos filhos, mas sim em mostrá-las, em mostrar aos nossos filhos o que é certo, o que não é certo, o que uma pessoa deve fazer, o que não deve fazer. Porque um pai raivoso não vai ensinar o seu filho a ser gentil, a ser um filho alegre. Por mais que ele dite essas regras, essas lições, vai ser difícil o seu filho acatar aquilo. Mas se ele começar a mostrar aos seus filhos a bondade, a tolerância, os filhos vão copiar aquela atitude. Então, o primeiro ponto que nós devemos ter ao educarmos os nossos filhos é bom ensinamento. Um bom ensinamento é que dará o melhor fruto aos nossos filhos. Primeiro, se você se preocupa em ensinar seu filho, em dar uma escola, né, boa, uma escola que dá bom ensinamento, melhor, então também deve se preocupar em ensinar o seu filho aquilo que vai lhe receber depois da sua morte, que é o akhira. Ensinar o seu filho aquilo que tem a ver com os castigos de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que tem a ver com o ensinamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se você sempre se preocupar, né, sempre que chega em casa,
perguntar ao seu filho se já foi à escola ou não, e não se preocupar em perguntar se ele foi à madraça ou não, então deve saber que o seu filho vai inclinar num lado somente, que é a parte da escola. A madraça não, ele vai pensar que isso que meu pai me pergunta sempre, então é isso que eu devo fazer. Aquilo que ele não me pergunta é porque não é importante. E tudo que é importante para o filho deve começar a ser ensinado enquanto é pequeno. Na maioria das vezes, nós queremos, ensinar os nossos filhos a aprender o Corão, a recitar o Corão, mas o problema é que nós começamos tarde. Nós deixamos o nosso filho até ter 14 anos, 16 anos, sem saber nada do Din, sem saber nada do ensinamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, provavelmente nenhuma regra do Din. Depois de ter 16 anos, depois de ser adolescente, é que queremos ensinar o Corão, porque já notamos que o comportamento dele já está a mudar, já não nos respeita como deve ser. Então, este é um erro. Se nós queremos o bem para o nosso filho, devemos começar a ensinar enquanto pequeno, para ele se ambientar. Por exemplo, se você quer o seu filho ter atitudes que têm a ver com a sua religião, deve começar a ensinar enquanto é pequeno. Para ele começar a se ambientar com ensinamentos do Corão. Olha, a parte mais importante é que quando nós ensinarmos o Corão aos nossos filhos, nós também teremos esse prol, teremos este benefício. Porque se você ordena o seu filho a ir para a madraça e ele vai aprender na madraça que o Corão, no Corão vem que respeitar os pais, obedecer os pais é obrigatório para ele, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ele vai aprender que respeitar os meus pais é obrigatório, porque o meu Criador diz no Corão: Allah ta'budu illa iyyahu, não deve adorar ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala. Allah decretou, wa qada rabbuka, Allah decretou, o seu Senhor decretou que não adore senão a Ele. Wa bil walidaini ihsana, aí vem o benefício para os pais que mandaram para a madraça, que mandaram para ele aprender o Corão. Wa bil walidaini ihsana, ele vai aprender que o meu Senhor decretou para mim ser benevolente para com os meus pais. E não só إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Ele vai aprender a ter paciência consigo, a ter paciência com os pais. Porque o Corão diz: se um dos seus pais, ou os dois, atingir a velhice diante de ti, enquanto você convive com eles, então, fala taqul lahuma uf, não diga uf para eles. Uf são todas aquelas ações que mostram desrespeito aos pais. Então, vejamos só, ele vai aprender a respeitar os pais como obrigação dele. Então, o benefício não só,
Quem terá é o filho, mas também os pais terão um grande benefício em ensinar a religião ao seu filho. O segundo ponto que nós devemos ter ao educar os nossos filhos é falar e escutar os nossos filhos antes de julgar. Muitas das vezes, há falta de comunicação correta entre os pais e os filhos. Por isso, há de ver que uma criança, uma menina de menor de idade, foi violada, mas não teve coragem de falar para a mãe. Não teve coragem de falar para os pais, porque há falta de comunicação correta. Os pais, desde criança, não tiveram uma comunicação profunda, uma comunicação correta, que deixa os filhos seguros quando tiverem qualquer problema, que possam correr logo para os filhos, os pais. Às vezes os filhos, ou filho ou uma filha, tem problema, mas tem medo de apresentar diante dos seus pais. Nem para a mãe, nem para o pai. Porque a atenção não foi completa, não foi total. Olha, dar presente e muitas outras coisas é diferente de atenção. A atenção dos filhos começa quando um filho conversa consigo. Você não pode se ocupar em outra coisa enquanto conversa com seus filhos. O seu filho ou a sua filha quer pedir alguma coisa. Você está a comunicar, você está ao telefone, né? Então, se ele vem, quer falar contigo, é porque teu filho ou tua filha achou muito importante. Então, você não pode expressar palavras que não vai lhe agradar naquele momento. Você não pode dizer, epa, agora estou ocupado, epa, outra hora, espera. Não. Fala com carinho, filho, espera, daqui a alguns minutos vou te atender. Depois de comunicar, depois de terminar essa ocupação, imediatamente vá ter com seu filho e peça para que ele se abra, que conte tudo que ele queria falar. Então, ele vai saber que quando tem um problema, o meu pai prioriza em resolver. Quando tem um problema, o meu pai ou a minha mãe, os meus pais dão atenção total. Então, quando ter um problema externo, ele vai correr para os pais. Não vai ter medo em contar. O terceiro ponto é mostrar uma boa companhia aos filhos enquanto pequenos. Às vezes, os pais ficam nervosos quando descobrem que os filhos já estão corrompidos com hábitos ruins. Já fuma, já bebe. Começam a apanhar tensão. Mas você foi um dos motivos que levou a ele chegar a esse nível. Os pais devem ensinar às crianças, os seus filhos, que companhia devem levar enquanto pequeno. Não esperam enquanto já tem 16 anos. Já está a mostrar o efeito negativo. Se esperar até este nível, provavelmente não vai lhe conseguir. Então, tudo isso você vai conseguir ter um bom prol quando começa a ensinar o seu filho, enquanto pequeno, o ensinamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Começa a mostrar o ensinamento do Coran. Se ele ter este ambiente do Coran, o Coran proíbe beber, proíbe fumar. Ele, quando se ambientar e crescer
com aquele ambiente do Corão, então seu filho vai ter um bom rumo, vai tomar um bom caminho. O quarto e último ponto, que é muito fundamental para os pais não descartar, é o duá, a súplica. Nós podemos ensinar os nossos filhos, nós podemos, dar um bom estudo, podemos dar, uma boa educação, mas se Allah subhanahu wa ta'ala não permitir a orientação desse filho, não será suficiente. Se Allah subhanahu wa ta'ala não permitir, isso tudo será em vão. Então, o quarto ponto é a súplica. Fazer duá constantemente para Allah subhanahu wa ta'ala orientar os nossos filhos, para Allah subhanahu wa ta'ala colocar compreensão, colocar o tawfiq naquilo que nós falamos para os nossos filhos. Na verdade, não há duá no mundo que tem mais poder para os filhos do que o duá dos seus pais. Todas as pessoas podem fazer duá para alguém, mas os pais, o duá que eles têm, tem mais poder, é mais valioso do que os duá do resto das pessoas. Por isso, enquanto pequenos, nossos filhos devemos sempre ter hábito de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para orientar, para dar uma boa compreensão. E devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda-nos a compreensão e que oriente os nossos filhos, dê o tawfiq daquilo que nós falamos, para que sejam sucessores de boas coisas, para que nos façam entrar no Jannat através das suas ações. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.